Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a $10.500 e hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização para você nesse dia de queda extrema nos mercados. Bitcoin que chegou a cair abaixo dos $10.300 e agora deu uma recuperadinha até os 10.500. Vou começar aqui do diário no TradingView para te mostrar tecnicamente o que o Bitcoin está fazendo e o que eu não quero ver pensando na nossa tendência de alta de longo prazo. Além disso, numa análise técnica de tempos gráficos menores, eu vou te mostrar o que eu acho que o preço está fazendo, onde a gente pode parar e também comentar um pouco do price action, desse possível rompimento de um padrão de continuação de queda que a gente está tendo e também do rompimento que a gente teve, um falso rompimento para cima de um triângulo simétrico que levou a gente a testar até os 11.200 no final de semana. Numa análise de sentimento hoje, eu vou querer falar um pouco de posição, pegando indicadores como o Crypto Fear and Greed Index e o próprio funding, que pode dar pra gente aí boas oportunidades nos próximos dias. Além disso, eu também quero no Tensor Charts te mostrar onde as instituições estavam se posicionando quando a gente rompeu o triângulo para cima e onde elas estão se posicionando agora. No TRDR, eu quero mostrar mais vários indicadores aí de sentimento e o que eles estavam mostrando pra gente quando a gente teve um rompimento confirmado pela análise técnica aqui. Vamos te mostrar o que esses indicadores estavam mostrando e o que eles mostram agora, ok? Obviamente hoje a gente não pode esquecer de falar um pouquinho do S&P, que foi um dos principais culpados dessa queda do Bitcoin. Então é isso, vamos começar. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e já vamos para a tela. Vamos lá, eu vou começar aqui do diário para mostrar para vocês alguns pontos interessantes que eu estou vendo aqui no mercado, tá? Eu acho que sem dúvidas o Bitcoin ele começou a querer sair da nossa tendência de alta de longo prazo, né? Mas eu venho falando com vocês há algum tempo. Eu acho que o ponto mais importante que o preço não pode perder é justamente essa região aqui até os $9.000, 8.800, né? Eu acho que enquanto a gente estiver acima dessa região, a gente ainda tem um viés positivo no longo prazo, né? Isso não quer dizer que a gente vai querer ficar posicionado e ficar exposto às incertezas muito grandes que a gente estava nas últimas semanas. Então sim, eu acho que a gente teve oportunidades boas para realizar nessa região entre 0,5 e 0,618. O preço ainda conseguiu ir lá testar a região mais importante de 0,618, a região onde a gente estava achando que era o melhor ponto possível para uma venda, né? Já que claramente, caras, o Bitcoin ele teve uma pernada de baixa, ele estava recuperando aí nos últimos dias, nas últimas semanas, mas claramente sem volume, né? Volumes decrescentes e formando essa nossa bandeirinha de baixa aqui, ou Bearish Rising Wedge. Por isso que eu acho que fez sentido realizar e nesse momento a gente já pode olhar para pensar em acumular em pontos mais abaixo, tá bom? Eu vejo uma confluência muito grande dessa região aqui um pouco abaixo dos 9.800, já que é a região no VPVR mais importante, sem dúvidas, e também é onde a gente tem um gap da CME. Então sim, tá? Eu acho que se a gente vier aqui nesses 9.600, é oportunidade de acumulação para o Bitcoin. Principalmente se a gente chegar lá com os indicadores de sentimento mostrando que pode ser uma oportunidade para a gente, né? E o que a gente consegue ver nesses indicadores agora? Caras, nesse momento eu consigo ver que a gente continua com o funding, principalmente aqui, mostrando pra gente que pode ser uma oportunidade de acumulação, né? O funding, ele está vermelho há muitos dias. Na verdade, ele está variando entre vermelho e 0,01%, que é o mínimo de positivo. Então, isso sim é algo bom, tá? Isso é algo bom. E quando eu vejo o funding vermelho, o que eu quero? Eu quero uma confluência de indicadores técnicos para me mostrar que pode ser uma boa entrada, né? Então, é por isso que a gente pensou em acumular na primeira vez que ele foi abaixo dos $10.000, e é por isso que se ele voltar lá abaixo nessa situação, eu vou continuar nessa ideia de pensar em acumular, tá? E aí, quem sabe, né, acumular para mais tempo, acumular aí para não distribuir logo depois igual a gente fez aqui. Então,
o funding, ele continuar vermelho aqui seria algo extremamente necessário para mim e algo positivo para a gente acumular nessa zona aqui abaixo dos 9.800, que sem dúvidas é a zona de suporte mais importante do Bitcoin, esses 9.800 até um pouquinho abaixo dos 9.000. Se perder isso, a gente pode ter problemas no longo prazo, tá? Então, vejo aí próximos dias, próximas semanas decisivas para o Bitcoin, tá bom? Isso que eu vejo no diário, eu vejo essa clara oportunidade aqui de acumulação nessa zona, principalmente se o funding continuar assim e se o Crypto Fear and Greed voltar para medo, tá? A gente deve ter uma queda expressiva aí hoje, já que não só o Bitcoin, mas todo o mercado de criptomoedas e mercados globais caíram, então eu espero uma queda aqui para a gente voltar para medo. Se isso acontecer e o preço for lá na região dos 9.800, abaixo, ali nesse range que eu falei, até os 9.000, eu vou encarar como oportunidades de acumulação, tá? Crypto Fear and Greed no Bitcoin Tools, ele já está mostrando pra gente aqui medo, tá? Já foi para 41 e, sem dúvidas, isso aqui é um sinal positivo, mas o Crypto Fear and Greed tradicional é o que a gente mais leva em consideração, sem sombras de dúvidas, tá bom? Falando um pouco mais de uma análise técnica de curto prazo, né? Porque eu acho que o preço ele caiu muito rápido até os $10.300 e a gente pode sim ver a gente tendo um rebote agora, a gente tendo o preço dando uma respirada para cima, né? E assim, sem dúvidas, essa região dos 10.300 era a região mais importante do curto prazo, né? Por quê? Porque é o ponto de controle aqui. Repare que o preço parou bem em cima aqui dela, né? E nesse momento, o que eu estaria de olho? Eu estaria de olho para o preço fazer uma retraçãozinha e continuar a queda, tá? Eu acho difícil a gente ter chegado num fundo já. Com os indicadores de sentimento, eu vou tentar exemplificar isso de uma maneira mais clara. Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo que a gente fez uma onda, a gente deve estar numa onda de correçãozinha aqui, podemos ir buscar zonas aqui de 0,5, 0,68, quem sabe até uma recuperação mais forte, até uns 10.800, para depois continuar essa queda, tá? Mas sem dúvidas, no curto prazo aqui o preço parou onde deveria parar, tá? Parou nessa região de suporte ali, que começava ali em 10.500, tá? Mas sem dúvidas, era mais forte nos 10.400 e o ponto de maior força era ali realmente onde parou, um pouquinho abaixo dos $10.300, tá? Se o preço voltar aqui direto e perder essa zona, caras, é um péssimo sinal, tá? Aí seria uma confluência aí de tendência de baixa de todos os tempos gráficos e realmente mostraria pra gente que o preço pode ter problemas aí nos próximos dias. Quem sabe, se perder isso aqui, a gente pode ir direto testar o fundo lá e abaixo dessa região dos 9.800, onde a gente pode ter acumulações, ok? Abaixando um pouco mais no 1 hora aqui e vendo onde pode ser uma confluência aqui de Fibonacci com o VPVR, onde o preço pode voltar, olha só. Eu enxergo que claramente a gente vai ter uma resistência nessa região aqui, né? Olha só. Pois é, a gente tem bastante resistência entre esses 10.800 e os $11.000, tá? Então eu acho difícil a gente ver o Bitcoin ultrapassando essa região. Mas eu não acharia coisa de outro mundo, pode parecer muito distante agora, mas ele dá uma recuperadinha, né? Então, eu ficaria de olho basicamente nesses pontos de Fibonacci aqui, principalmente a partir dessa região dos 10.630, tá? Antigo suporte aqui deve virar uma resistência. Então, se ainda está na posição, se ainda está preso, o que eu estaria de olho agora é esse rebotezinho aqui para o preço realmente sair. Quem conseguiu acumular nessa zona aqui, o que eu estaria de olho? Para a mesma coisa, tá? Para realmente realizar. E nesse momento aqui, o que eu consegui acumular, eu já coloquei o stop no 0 a 0, tá? Porque a gente tá numa tendência de baixa e, assim, o preço pode até voltar aqui e recuperar, mas as probabilidades claramente, numa análise técnica, não estão do nosso lado, tá, caras? Quando isso pode acontecer? Somente eu vejo se a gente tiver aqui algo muito inesperado no S&P, né? Se a gente tiver o S&P simplesmente pumpando a partir daqui e deixando esse dia aí com grandes problemas fundamentalistas para trás. Mas não é o que parece que vai acontecer, né? Inclusive, um dos pontos principais, um dos pontos chaves que a gente vinha falando na semana passada, que fazia sentido a gente realizar e sair do mercado, era a incerteza proveniente do S&P. O S&P que assumiu uma tendência de baixa no 4 horas, né? E que estava realmente com cara que ia dar essa pernada, né? E o Bitcoin, como
basicamente todos os ativos globais, até mesmo o ouro, com o S&P caindo, não seguraram. A gente teve aí uma queda bem forte em todos os mercados, tá? Se o S&P continuar despencando, caras, é sinal aí de problemas, tá? É sinal que o Bitcoin provavelmente vai continuar a queda, beleza? Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo uma coisa interessante no S&P, tá? Ele parou numa zona de suporte bem parecida com o Bitcoin, vocês estão vendo? E eu vejo que se ele perder esses 3.190 aqui, caras, o Bitcoin terá tudo para ir lá buscar a zona de acumulação que a gente está falando no diário, tá bom? Mas se segurar aqui, a gente ainda pode ter esse pullbackzinho e aí o preço tentar definir a tendência dele. O que eu vejo de mais importante aqui é essa região dos 3.190 e uma possível recuperação aqui nos 3.400, caras, mas difícil imaginar isso da maneira que a gente está aqui, muito claramente uma tendência de baixa, né? Que não é corroborada, na minha opinião, só pela análise técnica, mas também por basicamente todas as análises fundamentalistas possíveis, né? Para explicar o preço das ações e por que estava subindo tanto assim. Então, realmente, esse padrão de incerteza aqui continua me deixando bem mais conservador e não deixando eu acumular o tanto que eu queria, né? Lembra que eu falei com vocês que eu estava de olho para possíveis acumulações abaixo dos 10.500? Sim, eu acho que deu para se posicionar um pouquinho, mas claramente não é uma posição que eu quero manter para o longo prazo, é uma posição que eu estou de olho nesses pullbacks aqui para sair do risco, para sair dessa incerteza que continua, né? Agora, na verdade, só tá mais forte depois dessa continuação da queda que a gente está vendo aqui no S&P, tá bom? Mas olho no S&P. Se ele recuperar em V aqui, o Bitcoin pode simplesmente ir junto com ele, tá bom? Mas claramente aqui esse é um fator de incerteza mais negativo do que positivo nesse momento. Continuando, indo para uma análise de sentimento. Caras, numa análise de sentimento aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o Tensor Charts avançado, tá? E no Tensor Charts avançado, eu primeiro vou mostrar onde as instituições se posicionaram no rompimento que a gente teve da região ali dos 11 mil dólares, né? A gente vinha falando que a gente tinha um triangulinho simétrico nessa região. Se rompesse aqui essa região um pouco acima dos 10.990, né? A gente teria um teste até os 11.200 e quem sabe nos 11.500, né? A gente só conseguiu testar até os 11.200. Muito disso se explica por onde as instituições estão posicionadas, tá? E reparem, caras, a gente tem um rompimento aqui dos 11.200 e olha o tanto de ordem que aparece bem aqui em cima do preço. Vocês estão vendo? Então, claramente, a gente tem um rompimento, a gente tem as instituições se posicionando contra esse rompimento. Então, quando a gente vê as instituições no book contra o que a gente, por exemplo, poderia operar esse rompimento a favor de uma tendência de alta, você não quer, né? Você não quer estar contra esses caras gigantescos aqui. E nesse momento, o que eu começo a ver? Eu começo a ver que a gente já começa a ter predominância de ordens vendedoras no book, tá? A gente tinha sim predominâncias de ordem compradora hoje mais cedo, mas a S&P despencou, tudo despencou, essas ordens não vão segurar o preço com o S&P, com essa incerteza global que a gente está. Tá bom? Então, o que eu vejo aqui? Eu já vejo um sinal não muito positivo, que a gente já tem bastante ordem aqui, olha só. Nessa região próxima ali dos 10.600, na região dos 10.700, 10.740. Então, caras, não acho que é uma situação boa, tá? Quem conseguiu acumular na zona ali próximo dos 10.400, 10.300, eu já estou de olho para me desfazer dessas posições e já estou com stop gain, porque para o preço vier aqui dar mais uma pernada de baixo não custa nada, tá? Então, lembrando, eu vejo sim que a gente pode fazer um pullbackzinho, mas posições aqui para o longo prazo, para mim, realmente estão fora de cogitação nesse momento, tá bom? É mais aí um tradezinho de contra-tendência no máximo. E para quem conseguiu pegar lá embaixo, você não pode vir aqui bem abaixo de 0,382 e cogitar uma compra para pegar até os 10.630, por exemplo. Muito arriscado, você não teria as probabilidades, a relação risco-retorno a seu favor, correto? Continuando aqui, falando de outros indicadores de sentimento, né? Já que eu prometi para vocês que eu ia mostrar como que os indicadores de sentimento se comportaram quando a gente teve o rompimento, caras. E na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui 4 indicadores que depuseram contra o nosso rompimento dos 11 mil dólares ali, que foi até os 11.200, né?
A primeira questão assim que poderia despertar um ceticismo maior em nós desse rompimento é a clara rejeição que a gente teve nos 11.200. Né? A gente sabia que era a região 0,618 aqui de longo prazo, né, de semanas, uma região muito importante. O preço ter ido testado lá e não ter ficado nem um segundo lá já é algo não muito positivo pensando na análise técnica, né? Mas indiscutivelmente, se a gente fosse pegar aqui uma interpretação de rompimento simples, é um rompimento confirmado, olha só, é um rompimento com um candle forte, com um candle com bastante volume, né? Então você pode sim acabar caindo numa bull trap se você olhar só para análise técnica, né? É por isso que a gente usa análise de sentimento, a gente tenta usar indicadores que não nos permitem cair nessas armadilhas. Como eu disse, vou mostrar para vocês 4 indicadores aqui. O primeiro que eu quero mostrar é o CVD, né? O CVD é o Cumulative Volume Delta, que mostra pra gente o que as sardinhas estão fazendo. Pelo menos da maneira que eu calculei ele aqui, mostra somente as ordens de 0 a 1K. Eu quero que vocês reparem algo que eu venho falando na semana passada há muito tempo, caras. A gente tá há muitos dias com as sardinhas comprando igual doidas. Então essa linha vermelha aqui é basicamente as sardinhas comprando. E reparem que o topo é onde elas mais estavam posicionadas. Se as sardinhas estão comprando muito, tipicamente o preço vai para o outro lado para castigar, para estopar e liquidar elas. Então, quando eu vejo um rompimento para cima, o que eu sempre quero? Eu quero que as sardinhas apostem contra esse rompimento. Eu quero que isso aqui caia. Isso subiu, o CVD subiu. Ou seja, é algo que não confirma o rompimento e no meu trade system não deixa eu entrar a favor desse rompimento, tá? Qual outro indicador que eu sempre falo com vocês que confirma ou não nossos rompimentos? Long Short Ratio. Reparem que quando a gente rompeu o Long Short Ratio, eu estava aqui em 1.05, sim, até um valor baixo, perto de outros valores que a gente viu, mas depois do rompimento ele vem aqui para 1.17, tá? E o que você tem que interpretar aqui é o que aconteceu no rompimento em si. Então, nesse candle aqui, não teve muitas pessoas apostando que o preço ia cair. Pelo contrário, teve muitas pessoas entrando em long, tá? E isso me mostra que se muitas pessoas acreditam que esse rompimento vai acontecer, também não vai. Basicamente a mesma coisa aqui, né, do CVD. 2 indicadores aqui que não nos mostravam confirmação, tá? Depois, eles até caem um pouquinho, voltam a subir e tal, mas o mais importante, sem dúvidas, é no rompimento em si. Quais outros 2 indicadores que não confirmaram esse rompimento? Cara, primeiro aqui as liquidações. A gente não tinha tanta liquidação assim há muito tempo, tá? Foi uma liquidação muito forte. E lembrem-se, desde aqui, ó, desde lá de baixo, desde os 9.800 ali. Então lembrem-se, no fundo, né, quando a gente teve aquele pump de 9.800 até 10.400 na BitMEX. Então lembrem-se, sempre quando a gente vê muita liquidação, é um sinal que as instituições captaram o que elas queriam, captaram a liquidez e agora elas podem mandar o mercado para o outro lado, tá? Então as liquidações não confirmavam aqui. E o book, tá? O próprio book aqui, igual eu mostrei para vocês da BitMEX, esse é o book agregado de todas as principais exchanges, a gente vê claramente predominância vendedora, ok? Então nenhum dos indicadores aqui confirmava pra gente esse rompimento, tá bom? O Open Interest subiu, né? O que na teoria seria bom, mas com toda essa confluência aqui de indicadores contrários e a gente entendendo que esse Open Interest que subiu foram justamente as sardinhas comprando, não faz muito sentido a gente se posicionar nesse rompimento. Beleza, caras? E agora, né? O que a gente vê por esses indicadores agora? Claramente, a gente tem aqui, eu acho, gatilho para fechar shorts e até para pensar em acumular um pouco, porque a gente tem mais de 1.000 bitcoins sendo liquidados somente aqui na Binance Futures, tá? Isso não acontecia, se eu não me engano, desde lá do fundo dos 9.800, exatamente, foi a maior liquidação. Então, se a gente tem muita liquidação, o que a gente espera aqui? Um possível pullback, tá? Por que eu não espero uma reversão a partir daqui? Porque claramente, apesar de ter sido bastante liquidação, não foi nem próximo ao que a gente teve lá nos fundos realmente dos 9.800 que fizeram o preço ir até os 11.200. Então eu espero um pullback, como eu disse para vocês, passando ali dos 10.600 e pouco, eu já vou ficar de olho para realizar, para sair fora do risco. Se for além ali, quem sabe ali nos 10.700, 10.800, já vou ficar de olho até para shortar o mercado, tá bom? Outro ponto aqui que a gente pode ver, o book já começa a ficar vermelho, tá? Então a gente nem está em 0,382 de Fibonacci ainda e o book já está vermelho, mostrando pra gente que tem bastante instituição tentando vender já, tá? Então isso não é um bom sinal também. O CVD e o Long Short Ratio, para mim, tá um pouco neutro aqui, tá? Eles até caíram um pouquinho desde lá do topo, mas nenhum movimento tão brusco, tá? O CVD tá basicamente na mesma aqui. O Long Short Ratio caiu um pouquinho, mas
nada muito bullish, então isso aqui para mim mostra neutralidade e esse é mais um dos motivos, né, para eu não pensar em acumulações de longo prazo nesse momento. Se a gente começar a cair aqui e esses indicadores me mostrarem que as sardinhas estão vendendo igual doidas, estão entrando em short, aí sim a gente vai pensar em acumular, tá? Mas eu ainda vejo que com toda essa incerteza que a gente está vivendo no momento, acumulações mais seguras vão ser nessa região ali abaixo do fundo dos 9.800, tá, caras? E tem muito a ver também com essa possível posição de longo prazo que a gente está pensando em fazer. Eu nunca vou me posicionar aqui, por exemplo, nos 10.500 e ter um stop de 20%. Não, eu não quero me expor tanto num cenário aí, num ecossistema de risco extremo que a gente está tendo aqui com o S&P, tá bom? Então a gente precisa, sim, procurar essas oportunidades, mas principalmente proteger o nosso capital nesse momento de incerteza, beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Resuminho para vocês aqui, realmente acho que a gente fez um fundinho importante ali abaixo dos 10.300, como vocês podem ver, é o ponto de controle do curto prazo, é uma região que eu não quero ver o preço perder, então se perder aqui, eu não vou segurar nenhum trade, tá? Vou sair no 0 a 0 com prejuizinho, porque realmente a gente está num momento aqui que o S&P, se ele continuar caindo, ele pode ter problemas com o Bitcoin, tá bom? Se o preço voltar a subir aqui, principalmente nessa região dos 10.630, eu acho uma grande oportunidade para realizar, para sair aí de qualquer posição que você acabou mantendo aí no final de semana ou que você acabou comprando nessa queda, tá? E se for ali acima dos 10.700, eu já acho que a gente tem que olhar para short, tá? Para shortar o mercado, já que aqui a gente tem resistências mais significativas. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.